Por isso eu quero te convidar aí a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. Vamos lá, quem trouxe Bíblia aí vai pegando seus aplicativos. Muito bem, vamos lá, gente. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6. Esdras, eu esqueci meu óculos, minha linda, traz aqui por favor. Estou ficando velho já, senão eu vou ficar... Valeu, Zé. Obrigado, linda. Zé é meu companheiro de rádio. Aí, fica melhor assim. Meu Deus. Esse ano o Natal foi diferente, né, gente? Quem escapou aí da piada do pavê do tio? Quem escapou? Escapou, calma, que ano que vem tem em dobro, tá? O pior é que eu tô ficando o tio da piada sem graça, entendeu? Vai ficando velho, chega esse tempo. Eu vi um meme ontem, né? Que quem é brasileiro mesmo faz a ceia de 24 e come a mesma ceia de 25, né? Quem comeu a mesma ceia de 25? Isso, brasileiro da gema. Vamos lá, gente, vamos ler a palavra de Deus aí. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos, prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Versículo 6, a partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra, Pai, que aqui a gente possa aprender mais de Ti, Pai. A gente possa aprender sobre a reconstrução e o que o Senhor tem para nós nessa noite, assim como o Senhor já falou comigo. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, um ano difícil está terminando. Finalmente 2020 está acabando. Um ano que ninguém no mundo esperava. Tenho certeza que mudanças profundas aconteceram na vida de todo mundo. A gente está já há 4 dias. Estamos há 4 dias de 2021. Passou rápido. E é um tempo de recomeçar. A gente sabe que essa pandemia ainda continua, pelo menos por enquanto, mas a gente pode aproveitar esse tempo de reflexões, de final de ano, para recomeçar algumas coisas em nossas vidas. Eu não sei você, mas eu lembro que a minha família, a gente se reunia no dia do Ano Novo lá no interior de São Paulo e a gente fazia as nossas listinhas de agradecimento, orava juntos e agradecia. E a gente tinha esse momento de reflexão do que a gente queria viver. E por isso a gente precisa aproveitar esse tempo, né, tão difícil, tão diferente, que você está ouvindo toda hora, tão difícil, tão diferente, para que a gente possa mais do que nunca refletir e saber o que o Senhor tem para a gente para recomeçar. Afinal, a vida, ela é feita de recomeços. O casamento é assim, quem é casado aí, dá um tchauzinho. Casamento, já viram o filme lá, Começando Todo Dia, 50 dias, recomeçando lá, lembra? Da loirinha? Não lembro o nome, depois eu vou lembrar. Mas você precisa recomeçar todos os dias. Você precisa aprender a recomeçar a morar num lugar novo, uma nova rotina, uma nova maneira de cuidar das suas coisas, recomeçar a cada manhã com o seu novo cônjuge. A gente precisa
recomeçar quando nós estamos num novo curso, uma nova faculdade, um novo trabalho. O recomeço ele pode ser empolgante, ele pode ser animador. E muitas vezes você nem percebe que é um recomeço, porque é um recomeço bom. E o casamento é um exemplo disso. Não é, pastor Pedrinho? Não está aqui, mas é, Jaque. O casamento é um recomeço bom, você nem percebe quase. Porque é gostoso estar junto, o começo do casamento. Depois também é bom, hein, gente? Só melhora, mas o começo é empolgante porque é diferente. Mas tem muitos recomeços que eles não são animadores. Eu sou fisioterapeuta. Eu sei que alguns vão falar, não acredito, mas sim, sou fisioterapeuta. E a fisioterapia como área da saúde, que além da prevenção, ela é pura reabilitação. Quando eu trabalhava na área, eu tratei de muitos recomeços na fisioterapia. E recomeços, alguns foram muitos doloridos para o paciente e até para mim. Foi um que se acidentou de carro, que agora não podia mais andar. Foi o jogador de futebol que estava perdendo a final do campeonato, que não podia mais jogar a final. Então a gente pode entender que as reconstruções, muitas vezes, elas podem ser doloridas. Com o povo de Israel também foi uma reconstrução dolorida. Eles precisaram aprender a recomeçar. Olha o panorama. Depois que o primeiro templo e as suas terras foram destruídas por Nabucodonosor, eles ficaram exilados por mais ou menos 70 anos na Babilônia. E aí quando o rei Ciro, o rei persa, os autorizou a voltar para sua terra, eles foram autorizados, eles começaram a voltar para reconstruir o templo e sua vida. Só que dependia apenas do próprio povo. Agora eles tinham essa autorização para voltar, para reconstruir o templo, suas casas, suas vidas. Por isso o título dessa mensagem é: a reconstrução está nas minhas mãos. E o nosso Deus, Ele quer te ensinar essa noite a reconstruir. A reconstrução está nas minhas mãos. Primeira lição que a gente aprende aqui é que a reconstrução começa quando você se cerca de pessoas que vivem com o mesmo propósito que você. Se você ler a palavra lá, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Aquele povo, eles estavam dedicados a reconstruir a vida, depois de tanto tempo longe da sua terra. Voltar para a sua terra, para os seus princípios, rever os seus conceitos, olhar as marcas do passado e os erros que eles tinham cometido, que os levaram àquela condição de cativeiro por tantos anos. Então, dedicação é a palavra que a gente precisa entender e compreender que sem ela não poderemos alcançar o que a gente colocou como objetivo na nossa reconstrução. Dedicação em estar perto daqueles que exalam a presença de Jesus, dos valores do reino e que sabem onde querem chegar quando buscam ao Senhor. Por isso, o que a gente precisa entender com aquele povo na reconstrução é que você precisa se cercar de pessoas que vivem o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma vontade de reconstruir. Aqueles que estão no mesmo propósito. Você quer ter uma vida com Deus, mas não se cerca de pessoas que buscam a Deus. Você continua andando e buscando se cercar daqueles que te afastam cada vez mais deste propósito de Deus para a sua vida. E eu não estou falando para você se isolar desse mundão e ficar só aqui. Não, não é isso. Pelo contrário. Mas falando em tempos de reconstrução, existe um tempo que você precisa cuidar e se cercar daqueles que estão buscando a reconstrução em Deus, aqueles que buscam ao Senhor, que estão no mesmo propósito. Você precisa andar com pessoas que vão te inspirar a melhorar a sua vida com o Senhor. E a reconstrução ela é mais rápida quando nós estamos unidos com um só propósito. Eu fiz uma viagem missionária em 2012, foi a primeira das 3 que eu fui para lá, e a gente foi para uma comunidade no meio do Amazonas lá, bem no interior, bem nos ribeirinhos.
E a gente tinha um tempo certo, existia toda uma logística de barco, e a gente foi com uma missão: construir uma casa de madeira, mas que de vista era uma casa, não tinha cômodos, era um lugar que serviria de culto, mas a gente tinha um prazo específico. A gente tinha que terminar ali em 5, 6 dias no máximo, com ainda o culto de inauguração. Você pensa. Então, a gente se uniu com pessoas do mesmo propósito. Mas deixa eu te falar, eu não sei você, mas eu não sei de construção, não tenho as manhas de construção, não sou o cara das ferramentas, mas eu fui com um monte de mestre de obras. Então, meu amigo, foi fácil construir. Voltei falando que tinha construído uma casa na Amazônia, mas eu estava cheio de gente que sabia, e eu me uni junto com eles naquele mesmo propósito. Deixa eu te falar, em 4 dias e meio a gente construiu aquela casa, simples, de madeira, mas a gente construiu porque a gente estava focado. Eu estava com gente que sabia o que estava fazendo, que tinha prazo, era das 5 da manhã às 6 da tarde, capotava ali à noite, levantava 4h30, comia e construía. A gente conseguiu até antes do prazo, apertadinho, mas até um pouco antes. Sabe, por alguns anos eu estive longe dos propósitos do Senhor. E quando Deus falou comigo para eu reconstruir a minha vida com Ele, e que eu decidi reconstruir minha vida com o Senhor, eu me envolvi, eu me cerquei de pessoas que buscavam a Jesus de todo o coração. Eu parei de ir atrás daquilo que matava o meu espírito e busquei aquilo que o Senhor queria para a minha vida, mesmo que fosse na base da persistência, de ir atrás. Eu frequentava e servia os cultos, ia nas células todos os dias. A gente só tinha um dia de folga da célula, o resto a gente estava junto, todas as células. Isso é uma bênção, gente. Olha aqui, ó. Casei e 2 filhos, tá? Então vai na célula. Célula todos os dias, a lei é buscar mais o Senhor, entendendo que se eu começasse a dar brecha para o inimigo trabalhar na minha vida, podia vir desânimo, podia ressuscitar ali as feridas na minha alma, a decepção com as pessoas. Eu poderia voltar ao tempo que tinha sido destruído na minha vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem que você tem andado? Com quem você tem, aonde você tem buscado a sua filosofia de vida? Se unam com aqueles que buscam a Deus, para que a reconstrução na sua vida tenha a presença dEle. Com quem você tem andado? Se una no mesmo propósito. Mais alguma lição que a gente pode aprender aqui é que a reconstrução, ela é de dentro para fora. O povo exilado, ele voltava para sua terra e começa a sua reconstrução. Então eles reconstroem o altar, depois o templo, depois você pode ler lá em Neemias os muros da cidade de Jerusalém. Preste atenção na sequência: o altar, então o templo e os muros. A sua reconstrução, a nossa reconstrução, ela precisa acontecer de dentro para fora, a partir do seu coração, dos seus valores, da sua vida entregue no altar de Deus. Depois o cuidado com o templo, a reconstrução dos muros. Reconstrua primeiro o seu altar para o Senhor, a sua vida de busca a Deus, a busca da revelação que vem do alto. Ela vai te mostrar como cumprir o propósito de Deus, do que Ele tem para você. Esse versículo, a maioria que conhece, Mateus 6,33, você pode meditar nele, fala isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O povo de Israel ali, ele precisava entender que não era necessário que o templo estivesse pronto para daí adorar ao Senhor, para oferecer o sacrifício a Deus. Desde que houvesse um altar ali santificado, já era possível realizar os sacrifícios. Afinal, o maior interesse de Deus não é os aparatos externos, mas sim o seu coração.
Ofereça primeiro a sua devoção a Deus. Você quer reconstruir, você está procurando em outro lugar como fazer, como que vai. Reconstrua o seu altar com o Senhor. A sua devoção, a sua busca verdadeira a Deus, o seu tempo com Jesus. Mesmo que sua vida não esteja totalmente restaurada e reconstruída, coloque o Senhor no primeiro lugar. Você vai precisar dessa prioridade. Olha o que Deus falou sobre a reconstrução para aquele povo que já estavam reconstruídos através do profeta Ageu. Ageu 1, 3 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acasamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ponha a presença, o altar do Senhor em primeiro na sua vida. É a primeira lição ali da reconstrução. Você está junto com pessoas, se cercam de pessoas. Coloca o altar do Senhor primeiro, no momento da reconstrução. Eu estava morando fora do Brasil, afastado por alguns anos do meu propósito com Deus. Então Deus falou comigo que, enquanto eu estava morando fora, que era tempo de recomeçar. Senão eu continuaria perdendo as bênçãos. Foi muito claro isso para mim, que eu continuaria perdendo as bênçãos. Estava passando as bênçãos que Ele tinha para mim, que aquela era a hora. Sabe, eu não esperei acontecer nada para voltar para o Senhor, para buscar e reconstruir o altar. Não esperei voltar para o Brasil, porque eu ainda tinha algum tempo lá. Eu não esperei ninguém notar minhas atitudes, nada. Foi aquele momento, eu decidi, eu estava focado. Muitos não iriam entender. Muitos não iriam entender, iriam até debochar. Mas a reconstrução precisava começar. Então eu voltei para o Brasil focado na minha restauração, da devoção ao Senhor e buscar o propósito dEle para a minha vida. E a partir do momento que eu reconstruí o altar do Senhor em mim, eu comecei então a enxergar o que eu precisava mudar. Porque aí Deus começa a te revelar, te falar, te mostrar. A cegueira do pecado começa a cair e você volta a enxergar coisas que você parou de enxergar por causa do teu pecado. Tá bom, mas como recomeçar essa construção? Como que eu posso começar? Começa pela base. A palavra de Deus fala que o altar do templo foi restaurado sobre as suas bases, ou seja, o local original que fora destruído do primeiro templo. Use a base que um dia foi construída na sua vida, que permaneceu ali, para reconstruir os seus valores, os ensinamentos que Deus já te mostrou. É isso que significa o reavivamento espiritual e que estava acontecendo com aquele povo. Lançaram os fundamentos novamente, voltaram aos alicerces da fé, deixando sólido novamente, com arrependimento, oração, busca ao Senhor, luta contra o pecado, obediência, fé. São os fundamentos que o Senhor coloca nas nossas vidas para que a gente possa ter uma vida de relacionamento verdadeiro com Ele. São fundamentos que você possa caminhar pela fé e viver uma vida que vai encher o coração de Deus de alegria. Existe uma tradição, vi esses dias, 3, 4 dias atrás, existe uma tradição milenar no Japão, que todo final de ano ali, no último dia, penúltimo dia, eles fazem uma faxina, se chama Osoji, aprendi até o sotaque japonês, não é Osoji, é Osoji. É a tradição onde eles limpam a casa para começar o ano bem. É tirar os entulhos para poder achar a base da sua vida. Aproveita essa virada de ano, olha o que está entulhando na sua vida. Faz essa faxina, constrói um altar, entrega para o Senhor. Mas deixa eu te falar, dá trabalho. Dá trabalho. E a gente vê isso na palavra de Deus. A palavra diz em Esdras capítulo 1, versículo 11, diz que eles precisaram carregar o material até a sua terra para reconstruir.
Eles levaram aproximadamente 5.400 utensílios de ouro e prata. Você pode imaginar isso? Já existia uma ansiedade de voltar para sua terra depois de tanto tempo. E ainda ter que carregar o material. Pensa no trabalho que deu. E outra, carregar o material de volta. Aquele material fazia parte do primeiro templo que fora destruído. E estava lá já, foi roubado. E eles então têm autorização para voltar, para levar esses utensílios. E eles podiam falar assim: ei, Deus, eles que leva voando para a gente, faz um milagre aí. Mas não, eles carregaram ali, levaram, embarcaram aqueles materiais, levaram, descarregaram. E eu imagino que existia um otimismo por parte daquele povo. Senão eles tinham até desistido, tinham largado tudo, reconstruído do zero. Falaram: não, deixa lá, deixa lá. Vai dar trabalho, você vai precisar desse otimismo, da fé. Eu acho, pelo menos, tento ser, eu sou um cara otimista. Eu gosto de ver o copo, se ele está na metade, eu gosto de ver o copo metade cheio. Eu gosto de empolgar as pessoas. Vai, cara, vai. Os meninos ali sabem, né? Vai dar certo, vai. Eu não sei nem se vai, mas é pela fé. Eu gosto de empolgar as pessoas. Vai para aquele projeto, faz isso. E com a minha esposa, e daí se a gente fizer. Eu sou um cara otimista. Eu trabalho isso na minha vida. Porque a hora que dá trabalho, você precisa ter essa fé, precisa ser otimista. Senão você desiste de algumas coisas. Você precisa ser arrojado nesse tempo. Deixa eu te falar, você vai precisar carregar esse material que um dia foi seu, mas que foi destruído. Vai dar trabalho, mas de pouco em pouco, se cercando de pessoas com o mesmo propósito. Você vai conquistando as bênçãos que Deus prometeu para aqueles que têm obediência. Deus falou: se vocês forem obedientes, eu vou abençoar. Ele prometeu aquilo para aquela comunidade pós-exílica, de abençoá-los com sua presença, com sua paz, prosperidade, em troca da obediência. Seja obediente, vai dar trabalho, fica resmungando não. Vai que Deus tem mais para a sua vida, Ele já prometeu. Você já viu um gabarito de obra? Vamos ver se tem na tela aí. Olha lá, um pedaço. Isso, está aqui atrás, ó. Você já viu um gabarito? Tem engenheiros aqui, arquitetos? Minha esposa é arquiteta. Isso é um gabarito de obra. Alguns usam, alguns não. Mas são essas madeiras, esses ferros que são passados no meio da área da construção, para que você tenha uma referência para a construção, para as medidas que são do projeto, que saiam de acordo com esse projeto. E muitas vezes a gente precisa passar alguns gabaritos na nossa reconstrução, para que haja um alinhamento do plano de Deus em nossas vidas. Só que isso leva tempo, dá trabalho, pode atrasar a sua reconstrução e às vezes até dói. Mas se a gente olhar para frente, no longo prazo, a gente pode ver que Deus está trabalhando nas nossas vidas, para que a nossa vida seja alinhada com o seu propósito. Na minha reconstrução, eu tive que passar alguns gabaritos na minha vida antes de reconstruir, para que Deus alinhasse na minha vida o que Ele tinha para mim. Eu tive que, por um tempo, até me afastar de algumas amizades que me tiravam perto do propósito, me tiravam o foco de buscar a Deus, pelo menos por aquele tempo mais crítico de reconstrução. Também tive que ouvir muita coisa, que eu era uma pessoa duas caras, que eu era uma na igreja e outra, aquilo. Tive que ouvir coisas que doíam no meu coração e na minha alma. Parecia que ninguém mais acreditava em mim, mas faz parte do alinhamento que Deus está construindo nas nossas vidas. Eu tive que ter fé, que Deus me prometeu tantas coisas.
Estar aqui pregando hoje, não era a promessa de Deus, não me prometeu, você vai pregar, vai virar pastor. Não, mas Ele me prometeu coisas maiores que eu nem imaginava. Vou falar para você, alguns têm chamado aqui desde bebê para ser pastor. Nasceu falando já, pregando. Se alguns anos atrás, 20 anos atrás, me falasse que um dia eu ia estar pregando como pastor, você não sabe. Deus teve que passar alguns gabaritos na minha vida para que houvesse um alinhamento do seu propósito em mim. Pois a reconstrução está nas minhas mãos. A reconstrução da sua vida está nas suas mãos. Mas o medo vai tomar conta. Vai haver oposição, vai ter temor. Vai ter oposição do inimigo das nossas almas. É uma batalha intensa, interna, questionando se você está fazendo a coisa certa. Mas é o Senhor que abre o caminho no deserto e abre riachos. Isaías 43:9, vejam, estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo, você não percebe? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E quando a gente tem medo, a gente precisa avançar. A gente precisa de coragem. Coragem! Quem tem medo de cachorro aí? Levanta a mão. Olha, 1, 2, alguns não vão falar. Eu tenho, de cachorro grande assim, pequenininho não, nem mas grandão eu sempre tive medo. Não gosto de cachorro muito grande. E uma vez eu estava no interior de São Paulo, lá na casa da minha avó, e eu precisava ir para a casa da minha tia, que era algumas quadras para cima. E aí então eu tinha que atravessar a rua e uma hora eu tinha que subir um beco ali. Atravessar mais uma quadra, eu acho, de um beco. E tinha um cachorro, eu acho que maior que um pônei, desse tamanho assim. E o que eu precisava naquela hora? Coragem. Era o caminho, senão eu ia ter que dar uma volta gigante, quase dei. Mas eu precisava de coragem. Ele me olhava assim, tipo, você vai passar por aqui mesmo? Tá pronto para dar uma corridinha? Sabe aquele olhar de cachorro de lado assim? Eu precisava de coragem. Diga comigo, coragem. Não, gente, alô? Diga comigo, coragem. Você precisa de coragem para admitir os erros do passado, aprender com o que Deus está permitindo e coragem para reconstruir. O livro de Ageu descreve que Deus falou com aquele povo através do profeta Ageu 18 anos após o primeiro retorno dos exilados. 18 anos, o templo ainda não tinha sido reconstruído. A liderança estava desencorajada, estava apática, com desinteresse naquela reconstrução. Eu já me sentia assim, Mas Deus falou ao seu povo, Ageu 2:4, coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Eu não sei se você está desencorajado em reconstruir, mas hoje eu quero ministrar na sua vida coragem. Deus é contigo, é Ele quem abre o caminho no deserto e os rios no ermo. Sabe que o ermo é um lugar inabitável, com medo, que dá medo, que traz insegurança. É Ele que vai trazer esse rio de água viva que a gente cantou, que vai trazer vida. Você já viu um riacho onde está tudo inabitável? Não, a água traz vida. Deus quer trazer os rios de água viva para a sua vida. Isaías 45:2, eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Ele está indo à frente. Creia na reconstrução da sua vida, creia. Esdras 10:4, levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos, tenha coragem e mãos à obra. A reconstrução está nas minhas mãos. Vem comigo, vai lá, repete. A reconstrução está nas minhas mãos. Depois da reconstrução, vem
a alegria. Quantos aqui já tiveram a sensação de pegar um celular que quebrou a tela e agora a tela está novinha? Ai, que delícia. Quem já fez essa troca? É tão bom, né? Você enxergava até, você lia as mensagens, ou nem dava para digitar a mensagem. Você encaminhava para algum lugar, né? E agora você tem a tela novinha, dá vontade de mexer mais. Só que às vezes a gente reclama também. Ah, mas a tela nova era melhor. Essa aqui não consigo digitar direito. A tela antiga era mais fina, mais bonita, paguei caro. Ei, mas deu para reconstruir, deu para trocar a tela, olha o lado bom. Tem uma tela nova, esquece a antiga, já está quebrada, não tem volta. É a mesma coisa que aquele povo estava passando. Eles começaram a olhar para... mas o templo primeiro, lá o primeiro templo era mais glorioso. Ei, Deus está falando coragem, eu vou abrir o caminho, sou eu quem faço. Mas você precisa trabalhar, coragem, pega, vai, reconstrói. Só que dá alegria quando chega a reconstrução. Só que Deus é tão bondoso, tão gracioso, que logo depois do início da minha reconstrução com Deus, que Ele sabia do meu coração, que eu queria honrar, reconstruir o meu altar, aí veio a alegria. A alegria de uma namorada maravilhosa, nova, que virou esposa, que virou noiva, que virou esposa, dos meus filhos, de um ministério que me abençoa e dos frutos que o Senhor já fez através da minha vida. E hoje eu posso te testemunhar o recomeço que Deus fez na minha vida. Pode não ser fácil, mas traz a alegria da conquista. E aí, na reconstrução, o choro e a alegria, elas se misturam. Mas deixa eu te falar, celebre os pequenos começos. Louve ao Senhor, louve e adore ao Senhor em cada tijolo da reconstrução, em cada conquista. Agora eu consegui reconstruir minha devocional com Deus. Agora eu consegui colocar aqui no meu dia a dia a minha leitura. Agora eu consegui uma célula. Agora eu consegui andar com pessoas que buscam ao Senhor verdadeiramente. Agora eu estou reconstruindo. Celebre ao Senhor nos pequenos tijolos, nas pequenas reconstruções. Mesmo que venham as lágrimas quando você vai relembrar o passado. Foque em celebrar o presente, que vão se misturar com a alegria. Lembre-se que o Senhor quer te trazer algo novo. Ageu 2:9 diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Lamentações 3:22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó 14:7, porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Isaías 40:31, mas que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Melhor do que olhar para trás e chorar pelo que já passou, é olhar para frente e se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia, Deus é um Deus de promessa e cumpre. Se una com pessoas do mesmo propósito, reconstrua o altar do Senhor. Vai ter dias que você vai ter que passar os gabaritos ali, vai doer, vai ser difícil. Você vai ter que aprender a fazer, como eu tive que aprender lá na Amazônia. Não sabia fazer nada. Não fica chorando, porque porque eu fiz isso, porque era assim, era colar, era aquilo, era isso.
Se alegre com o que Deus está fazendo, celebre os pequenos começos, dá trabalho, vai, fé, coragem. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, meu filho tinha 3,5, 4,5, 4 anos e meio. A gente estava passeando na frente de casa e tinha aquelas folhas secas, sabe? Cadê? Pode colocar na tela. Aquela folha ali, ó. A gente estava passeando e pisando nessas folhas, tirando foto. E aí minha esposa pediu uma folha para o meu filho, para o Caio. Filho, pega umas folhinhas para nós. Ele pegou uma para ele, pegou outra, deu para todo mundo. Ele pegou e deu para a Tati. E ela pegou e olhou, ela pegou essa folha e olhou, mas filho, essa folha está toda despedaçada. Ele olhou na hora e falou, mamãe, mas ela continua sendo folha. O povo de Israel, mesmo com o templo destruído e exilado, eles continuavam sendo o povo de Deus. E deixa eu te falar, você pode estar como essa folha aqui, despedaçada, destruído, nesse ano tão maluco, mas você continua sendo filho de Deus. E saiba que as promessas do Senhor, elas continuam para a sua vida. É tempo de reconstruir. A reconstrução está nas minhas mãos. Ah, mas eu estou bem com Deus, eu sou líder de célula, eu sou pastor, eu estou bem, faço minha devocional, estou há 300 dias na live do pastor Michel, estou super bem com o Senhor. Essa reconstrução é a palavra para os outros. Deixa eu te perguntar, Deus quer restaurar relacionamentos na sua vida, para que você libere perdão, você perdoe as pessoas, e que você tenha alegria, que o Senhor vai derramar mais ainda da sua graça, mais ainda do seu favor na sua vida. Você precisa reconstruir relacionamentos na sua vida. Deus tem mais para a sua vida, mas você não enxerga isso, e muitas vezes você fica se perguntando, mas não acontece uma promoção no meu emprego, porque não acontece aquilo, e não tem isso, e não acontece aquilo, e não dá certo nada. Ei, olha os teus relacionamentos. Você tem honrado seu pai, sua mãe, sua família. Quais os relacionamentos que você precisa reconstruir nessa noite? A reconstrução está nas suas mãos. Tem esperança. E esperança do verbo esperançar, não esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperançar é algo que dá trabalho, onde você vai ter que passar o gabarito. É de buscar, é não desistir. Existe uma frase de um filósofo, um teólogo alemão, Albert Schweitzer, que diz assim, abre aspas, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Reconstrua o altar do Senhor na sua vida. Você vai ver que Deus vai fazer tanto na sua vida, tanto. Eu sou testemunha disso, é o que Ele fez na minha. Fiquei longe por alguns anos, afastados dos propósitos de Deus, mas logo, Deus é tão bom que logo que eu comecei a reconstruir o altar de Deus na minha vida, Deus derramou e continua derramando da sua graça. E nada melhor do que esse finalzinho de 2020, para você refletir e pensar e colocar diante de Deus o que eu preciso reconstruir. É o altar do Senhor, o que eu preciso reconstruir? São os relacionamentos. Você que está ouvindo pelo rádio, assistindo pela internet, pela televisão, coloque isso diante de Deus, o que você precisa reconstruir. Já quero terminar aqui, eu quero orar, mas feche seus olhos enquanto isso. Eu quero que você tenha um tempo aí com Deus. Eu quero que você tenha aí esses próximos segundos de silêncio, onde você vai falar, Deus, eu preciso reconstruir. O que você precisa reconstruir diante de Deus?
que você precisa colocar diante do altar dele? Qual a área da sua vida que Deus está te mostrando nesse momento que você precisa colocar diante dele? A reconstrução, ela faz parte da nossa vida. Os recomeços são tão importantes. E é hoje que Ele quer reconstruir na sua vida. Se você tem uma reconstrução na sua vida essa noite, quero que você fique de pé. Se você tem uma reconstrução, você que está ouvindo no rádio, na televisão, assistindo também, se coloque diante de Deus. Mas se você tem uma reconstrução na sua vida, que você possa colocar diante de Deus e falar: Senhor, me dá pessoas, que eu possa me unir com pessoas do mesmo propósito, que eu possa reconstruir o meu altar com o Senhor, que eu possa entender que dá trabalho, que em muitos momentos vai doer, mas é o Senhor que vai à frente, abrindo caminho no deserto, é o Senhor que vai colocar os riachos no ermo, é o Senhor que vai à frente, vai aplainando os montes, para abençoar a sua vida, a promessa dEle, creia.